e vamos continuar a discutir sobre a reestruturação económica do país, olhando para os parceiros que Moçambique tem no processo, portanto, das reformas económicas que vamos observando. A questão é se o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional continuam sendo os melhores parceiros que o país pode encontrar para continuar a luta para o alcance da independência económica. E quais são os elementos que nos fazem crer que, de facto, estas duas instituições financeiras internacionais estão a ajudar o país a alcançar a independência económica? Há dois elementos que é preciso sermos muito sinceros quando fazemos referência ao Banco Mundial e ao FMI. Grande parte dos trabalhos que foram escritos em África sobre os impactos das medidas, muitas vezes impostas pelo Banco Mundial, o FMI, mostram que desde os anos 80 até esta parte, essas medidas, primeiro, desmantelaram, portanto, a infraestrutura do Estado, produziram mais desigualdades, criaram e fragilizaram as economias nacionais, aprofundaram as dívidas externas dos países com os quais essas instituições têm relações, distorceram os mecanismos de desenvolvimento. Portanto, em regra geral, estas instituições não são as mais adaptadas para poder desenvolver qualquer que seja o país. Aliás, Moçambique tem sido um país profundamente interessante nesta ótica, na medida em que nós estamos a constatar que desde 1987 que começaram os programas de reestruturação económica, depois de 1989 o programa de reestruturação económica e social e 90 com a Constituição, a introdução da economia de mercado, o resultado desses quase 40 anos de cooperação, portanto bilateral ou multilateral, portanto com essas instituições, os resultados não são positivos, os resultados são negativos. Aliás, foi o FMI e o Banco Mundial que nos incitaram a desmantelar uma parte do nosso parque industrial. Foi o Banco Mundial e o FMI que nos incitou a desmantelarmos a nossa indústria de caju. Em regra geral, portanto, essas instituições não são necessariamente as mais adaptadas para poder levar Moçambique à independência económica. Esta é uma parte real. Há estudos consequentes sobre esta matéria. Nem precisamos ostensivamente de fazer muito esforço, porque a forma de financiamento do Banco Mundial e do FMI, ela no fundo não visa financiar os setores chaves da economia. Vou dar um exemplo muito claro. O Banco Mundial e o FMI já se recusou, no contexto de Moçambique, por exemplo, ao financiamento para a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, na altura quando o presidente Kabuza era presidente. O presidente Kabuza foi buscar experiência em outras partes do mundo e, portanto, a sua própria engenhosidade, portanto, criou os famosos 7 milhões, que era para financiar, na verdade, as micro, pequenas empresas, fundamentalmente, e até empresas individuais. Então, para dizer que o Banco Mundial não tem sido exemplar nesta perspectiva. Agora, o Banco Mundial pode cooperar com países como Moçambique, como agora, estou a ver com o Presidente da República, o Presidente Chapo, quando fala de independência económica, fala da capacidade interna de criar condições para a transformação estrutural, a transformação radical da nossa infraestrutura económica, da nossa infraestrutura em termos legislativos, para condicionar o progresso de Moçambique. Agora, a relação, portanto, com o Banco Mundial, obviamente que é uma relação pertinente, mas não pode ser determinante porque nunca vai ser determinante. Exatamente o que vai ser determinante é a nossa capacidade de, como está a ver agora, por exemplo, a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, é um dispositivo económico, mas também é um dispositivo de incitação ao desenvolvimento, portanto, social e económico no contexto de Moçambique. Portanto, é um dispositivo que não só não agrada especificamente o Banco Mundial e o próprio FMI, mas também Moçambique tem um entendimento de que é preciso contar com as suas próprias forças. Portanto, não há independência económica sem contar com as suas próprias forças. Aliás, não é só a cooperação com o Banco Mundial ou o FMI, com a cooperação até com o Ocidente coletivo. Os resultados não são bons. Veja só que o Banco Mundial e o FMI, no contexto de Moçambique, têm financiado determinadas atividades, sim,
Mas se olhar nos últimos 40 anos, não pode mostrar alguma coisa de muito concreto, que foi criada, ou que menos foi financiada, ou que foi resultado da cooperação com o Banco Mundial e o FMI. O nosso Presidente da República tem consciência disso. Agora, numa fase em que nós precisamos de recursos financeiros para podermos financiar alguns setores, portanto, pertinentes, nós podemos fazer. O Banco Mundial e o FMI nunca financiaram, por exemplo, a nossa Revolução Verde, que sempre quisemos fazer no contexto de Moçambique. O Banco Mundial e o FMI nunca financiaram as grandes infraestruturas no contexto de Moçambique. Quer dizer, o FMI e o Banco Mundial, tipicamente, são duas instituições que até são parasitárias. O que quer dizer que precisam? Precisa de relações com um país como Moçambique neste momento, em que nós vamos impor as nossas regras de como é que usamos este dinheiro. E vou dizer mais, quando o Banco Mundial diz que vai dar 500 milhões de dólares, muitas vezes esse dinheiro pode levar 3 a 4 anos para ser desembolsado. Ou este dinheiro pode ser desembolsado em pequenas tranches e muitas vezes nem chega todo o dinheiro, portanto, no contexto de Moçambique. Essa é a lógica do funcionamento da famosa ajuda pública ao desenvolvimento baseada nessas organizações ditas internacionais. E muitas vezes, estas organizações internacionais, muitas vezes têm como objetivo pressionar os governos, condicionar os governos, orientar os governos a tomar medidas particulares que só favorecem ou muitas vezes os seus interesses ou interesses, portanto, de empresas ocidentais. No contexto de Moçambique nunca foi diferente. Então, nós não podemos, em nenhuma circunstância, ir contra aquilo que são as evidências. São evidências de ordem económica, são evidências com impactos sociais, com impactos até societais, porque transforma completamente a lógica de funcionamento. Veja, o FMI está a dizer que em Moçambique nós temos que reduzir, portanto, a massa salarial do funcionário público. Temos que reduzir o número de funcionários públicos. Moçambique tem aproximadamente, ou um pouco mais do que isso, 300 mil funcionários. Para um país de 801 km² de território nacional, portanto, com uma máquina burocrática que era necessária para chegar em todos os contextos, obviamente que se constata que estas instituições não são favoráveis à verdadeira transformação nacional. É por isso que nós, como moçambicanos, agora com o Presidente Chapo, as medidas que estão a ser tomadas é exatamente para depender menos dessas organizações, depender menos dessas relações com esses organismos. O que é que significa depender menos? Depender menos é, por exemplo, explorarmos os nossos recursos naturais de forma justa, onde o Estado tem, de facto, receita suficiente para poder desenvolver as suas atividades económicas, os seus investimentos sociais e económicos, de forma a transformar efetivamente o contexto de Moçambique. Porque se essas instituições tivessem alguma utilidade no contexto de Moçambique hoje seria um dos países mais avançados do mundo. De fato. E não é só o caso de Moçambique, não é só o caso de Moçambique. O Banco Mundial e o FMI sempre se recusaram a financiar os grandes projetos, que foi no caso da Etiópia. Quando a Etiópia foi solicitar financiamento para a sua grande barragem, o Banco Mundial simplesmente recusou-se. Mas a construção da barragem sobre o Nilo era uma questão vital para a industrialização da Etiópia. Por que ele se recusou? Exatamente porque, no fundo, o Banco Mundial em nenhuma circunstância foi um parceiro de desenvolvimento efetivo. Agora, nós podemos, como um banco qualquer, solicitar, portanto, fundos e espero que nós consigamos usar esses fundos em função do que nós queremos. Qual seria a principal tendência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional nas economias dos países em via de desenvolvimento, não sendo que, de acordo com vários estudos, de facto, traga algum desenvolvimento, digamos, palpável em setores chaves? Qual seria a real, digamos, intenção do Banco Mundial nesses países? Olha, a interpretação que tem sido feita, pelo menos até hoje, nos trabalhos académicos relacionados à intervenção do Banco Mundial e o FMI, não só em África, mas também na América Latina, é que o Banco Mundial, primeiro, portanto, tem como fito, primeiro, o proémio, digamos, condicionar a lógica de funcionamento das economias dos países periféricos ou dos países ditos em via de desenvolvimento. Como é que isso se faz? Quanto mais endividado um país está, mais condicionável, portanto, se torna. Segundo ponto fundamental, o Banco Mundial cria mais condições para o investimento das empresas que vêm de países, digamos, meramente ocidentais, grande parte, porque veja que o Banco Mundial é dominado pelos Estados Unidos da América e o FMI é dominado normalmente pela Europa. Essas duas instituições servem aos interesses dos países de onde elas vêm e, sobretudo, onde vem a maior parte do financiamento, porque não se esqueça que nessas organizações cada país tem a obrigação de deixar uma cota parte dos seus recursos lá, portanto tem que colocar uma parte do dinheiro.
E para o contexto africano, quanto mais intervém o Banco Mundial, mais os resultados são perversos. Aliás, o Banco Mundial, ele condiciona para onde é que vai o seu dinheiro. Portanto, se tu recebes 500 milhões de dólares e dizes que eu quero fazer investimentos, por exemplo, na agricultura, o Banco Mundial tem sido capaz de dizer que não, a agricultura não é o setor que eu vou financiar. Eu quero financiar, por exemplo, digamos, uma certa estrada. Uma estrada que pode ser para transportar matérias-primas específicas para os países que estão a explorar, pode ser os Estados Unidos da América, pode ser o Brasil, pode ser qualquer país, portanto, do Ocidente coletivo. Portanto, estamos a dizer, imperativamente, o processo de intervenção do Banco Mundial, o processo de intervenção do FMI, em todos os países africanos, o único resultado, aliás, o resultado único, palpável que foi o aumento da desigualdade, a fragmentação do Estado, a fragmentação da economia, portanto, a destruição da infraestrutura, portanto, industrial, o aumento das fraturas sociais, a criação de problemas de ordem económica gravíssimos, como, por exemplo, o endividamento excessivo de países africanos, porque nós também, hoje, uma parte da dívida, por exemplo, o Senegal tem uma dívida terrível com o FMI. Moçambique também tem dívidas colossais, portanto, tem o FMI com o Banco Mundial. E nós perguntamos, este dinheiro, para que é que serviu objetivamente? E vamos constatar que grande parte deste dinheiro termina nas burocracias do próprio Banco Mundial e chega a uma parte muito pequena no contexto dos países onde aparentemente dizem estar a financiar. E o resultado, obviamente, não pode ser diferente que tudo quanto estava aqui, portanto, a dizer. Muito bem.